Fico feliz que você esteja aqui. Acompanhe minha história até o fim. E comente a cidade de onde você está assistindo. Quero ver até onde minha história viaja. A taça de champanhe tremia na minha mão, enquanto eu ouvia as palavras que mudariam tudo. Eu estava perto dos arranjos de flores ornamentados, que eu mesma havia escolhido e pago, observando minha filha Sarah, em seu vestido de noiva, menos aquele pelo qual eu trabalhei, em turnos duplos para pagar. O salão de recepção vibrava com risos e celebração, o perfume de rosas brancas e mosquitinhos enchendo o ar. Eu havia escolhido aquelas flores porque me lembravam o pequeno buquê que Sarah havia colhido para mim quando tinha 5 anos. Seus dedos gordinhos enrolados em dentes de leão da escada de incêndio do nosso pequeno apartamento. A seda de seu vestido captava a luz dos candelabros de cristal que eu havia solicitado especificamente, embora acrescentassem $1000 extras ao custo do local. Lembro-me de estar na loja de noivas 6 meses antes, observando Sarah girar na frente do espelho, seu rosto radiante de alegria. O vestido era tudo o que ela sonhara, menos camadas de tule marfim, contas delicadas que brilhavam como estrelas, uma cauda catedral que fluía atrás dela como água. É perfeito, mãe, ela sussurrou, com os olhos brilhando. Eu olhei para a etiqueta de preço e senti meu estômago afundar. $4.000, mais do que eu ganhava em 2 meses limpando casas. Mas eu sorri e assenti, já calculando quantos turnos extras eu precisaria trabalhar, quantas refeições eu poderia pular, como eu poderia realizar esse sonho para ela. Mas agora, enquanto eu estava ali em meu vestido azul marinho, o mais bonito que eu possuía, comprado em liquidação há 3 meses, ouvi a voz da minha filha cortando a conversa ambiente. Ela estava conversando com sua nova cunhada, gesticulando com desdém, em minha direção com a mesma mão que usava a pulseira de pérolas que eu lhe dera no seu 16º aniversário. Aquela que eu economizara por meses para comprar. Ela é apenas a empregada que pagou por tudo. As palavras me atingiram como água fria. Senti meu peito apertar, não de raiva, mas de uma tristeza profunda que parecia esvaziar meus ossos. Coloquei a taça de champanhe com cuidado na mesa mais próxima, meus dedos demorando na haste de cristal. Até mesmo aquele detalhe, a Luca cara, era algo em que eu havia insistido, fazendo faxinas extras para pagar o upgrade, porque Sarah havia mencionado como o cristal ficaria elegante nas fotografias. O riso em torno daquele comentário ecoou em meus ouvidos enquanto eu caminhava lentamente em direção ao banheiro, meus saltos estalando contra o piso de mármore que eu havia escolhido especificamente, porque me lembrava da elegância que Sarah merecia. Cada passo parecia pesado, carregado, com a percepção de que todos os meus sacrifícios haviam sido reduzidos a uma piada desdenhosa. No espelho vi uma mulher de 52 anos, com os cabelos castanhos, cuidadosamente penteados naquela manhã, em um salão que eu realmente não podia pagar. A maquiagem aplicada com a mesma precisão que ela usava para limpar as casas de pessoas ricas. Mas por trás dos meus olhos, vi algo sei quebrando. Toquei a pequena cruz de ouro em minha garganta, menos a única joia que minha mãe me dera antes de eu sair de casa. Meus dedos traçaram suas bordas familiares, enquanto eu tentava acalmar minha respiração. O banheiro estava silencioso, exceto pelo zumbido suave do sistema de ventilação e pelo som distante do quarteto de cordas que eu havia contratado, tocando as peças clássicas que Sarah havia insistido. Mozart, ela dissera, porque soava sofisticado. Eu não distinguia Mozart de nenhum outro compositor, mas havia contratado os melhores músicos que pude pagar, porque era importante para ela. O rosto que me encarava no espelho contava uma história que eu nunca me permitira reconhecer plenamente. Estas não eram as mãos de alguém que simplesmente pagou por tudo. Estas eram as mãos de uma mulher que construiu uma vida do nada, que transformou a desgraça da adolescência em dignidade silenciosa, que criou uma filha sozinha, contra todas as probabilidades. A pequena cicatriz na minha mão esquerda, de quando me cortei lavando louça na lanchonete, os calos de anos esfregando o chão. A aliança de casamento que nunca usei, porque nunca houve um casamento, nunca houve um parceiro para compartilhar o fardo. Eu tinha 17 anos,
quando senti esse tipo de abandono pela primeira vez. A memória voltou com uma clareza surpreendente, de pé no meu quarto de infância. A voz do meu pai ecoando do andar de baixo, os soluços da minha mãe se misturando com a raiva dele. Eu estava grávida de 3 meses, a saia do meu uniforme já apertada na cintura. E eu sabia que minha vida estava prestes a mudar para sempre. Lembro-me do cheiro daquele quarto, o perfume de lavanda da minha mãe, misturado com o cheiro de roupa limpa que ela estava dobrando quando eu lhe dei a notícia. A luz da tarde entrava pelas cortinas de renda que ela mesma havia costurado, lançando sombras delicadas sobre o piso de madeira que meu pai havia reformado no verão anterior. Tudo naquela casa falava de atenção cuidadosa, de amor expresso, por meio de pequenos atos de serviço. O mesmo tipo de amor que eu passei toda a minha vida adulta dando a Sarah. Minha mãe estava passando as camisas do meu pai quando criei coragem para lhe contar. Ela pousou o ferro com cuidado. Seu rosto empalideceu, e então ela se sentou na beira da minha cama e segurou minhas mãos enquanto eu chorava. O que vamos fazer? Ela sussurrou, e eu sabia que ela queria dizer o que íamos fazer sobre meu pai, sobre a igreja, sobre os vizinhos que sussurrariam e apontariam. Saia, disse meu pai mais tarde naquela noite, seu rosto vermelho de vergonha e decepção. Você trouxe desgraça para esta família. Mas foi o olhar em seus olhos que ainda me assombrava, não ódio, mas uma decepção profunda e ferida que parecia envelhecê-lo diante dos meus olhos. Ele era um homem orgulhoso, um diácono em nossa pequena igreja, alguém que valorizava a reputação acima de quase tudo. E eu havia destruído essa reputação com meu erro de adolescente. O garoto que me engravidou era filho de outro diácono, um atleta famoso que negou tudo quando confrontado. Seus pais acreditaram nele, é claro. Seu garoto de ouro não poderia ser responsável por arruinar a filha do pregador. Fui pintada como a sedutora, a garota que havia desviado seu filho inocente. A ironia não me passou despercebida menos. Eu era virgem, até aquela noite, assustada, confusa e desesperada, para que alguém me amasse. Minha mãe enfiou um pequeno envelope em minhas mãos, enquanto eu arrumava minhas poucas coisas em uma mala gasta. Seus dedos estavam gelados, tremendo, enquanto ela segurava minha mão pela última vez. Seu pai, ele te ama, ela sussurrou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Mas ele não pode, ele não vai. Ela me deu $200, dinheiro que havia economizado de sua mesada de supermercado, e um pequeno saco de biscoitos caseiros para a viagem. Eu vou te escrever, ela prometeu, assim que eu puder, mas as cartas nunca chegaram. Eu nunca mais os vi. Minha mãe morreu 4 anos depois, sozinha em uma cama de hospital, enquanto eu trabalhava em um turno duplo na lanchonete, sem poder pagar a passagem de ônibus para casa. Meu pai a seguiu 2 anos depois, seu coração parando durante um culto de domingo. Soube de suas mortes por meio de uma breve carta de seu advogado, formal e impessoal. Os 18 anos seguintes foram um borrão de sacrifícios, que de alguma forma eu me convenci de que valiam a pena. Eu limpava casas durante o dia, trabalhava em uma lanchonete à noite, lavava roupa nos fins de semana. Lembro-me do cheiro de alvejante permanentemente impregnado em minhas mãos, da dor na parte inferior das costas, por me curvar sobre banheiras e esfregar o chão. Lembro-me da sensação da sujeira de outras pessoas sob minhas unhas, da maneira como mulheres ricas me observavam limpar suas casas como se eu fosse invisível, falando sobre suas vidas e problemas como se eu não tivesse ali. Ezra Henderson, uma de minhas clientes regulares, tinha uma filha da idade de Sarah. Eu via a filha dela chegar da escola, jogar sua mochila cara no chão e exigir lanches de sua geladeira cheia. A garota tinha tutores, aulas de piano, um carro, em seu 16º aniversário. Eu limpava o quarto dela, pegando roupas que custavam mais do que eu ganhava em uma semana, e pensava em Sarah em casa, fazendo o dever de casa na nossa mesa da cozinha, enquanto eu trabalhava no meu segundo emprego. Eu pulava refeições para que Sarah pudesse ter material escolar novo. Usei o mesmo casaco de inverno por 5 anos para que ela pudesse ter aulas de dança. Lembro-me da noite em que fiquei no supermercado, com a calculadora na mão, escolhendo entre frutas frescas para o almoço de Sarah e o remédio que eu precisava
para uma tosse persistente. Comprei a fruta e sofri com a tosse por mais 2 semanas, até poder comprar o remédio. O apartamento em que morávamos era pequeno, apertado, mas eu tentei torná-lo bonito. Pendurei cortinas que costurei com retalhos de tecido, pintei as paredes com cores que encontrei em liquidação e enchi todos os cantos com plantas que cultivei a partir de mudas. O quarto de Sarah era maior que o meu, cheio de livros e brinquedos que encontrei em vendas de garagem, e limpei e consertei cuidadosamente. Lembro-me da noite em que ela chegou em casa de uma amiga, chorando porque tinha visto como a outra garota vivia. Por que não podemos ter coisas bonitas? Ela perguntou, e eu senti algo quebrar dentro de mim. Eu a abracei, inalando o cheiro de seu cabelo, e prometi a ela que um dia as coisas seriam diferentes, que um dia ela teria tudo o que merecia. Quando ela era pequena, Sarah se aninhava ao meu lado em nosso sofá de segunda mão, a cabeça em meu ombro, enquanto eu dobrava a roupa de outras pessoas. Mamãe, ela dizia, quando eu crescer, vou te comprar um castelo. Eu ria e beijava o topo de sua cabeça, inalando o doce perfume de seu shampoo. No More Tears. Onde estava aquela garotinha agora? Pensei em todas as vezes que fui apresentada, não como a mãe de Sarah, mas como a mulher que a criou. Pensei em fotos de família, onde eu ficava um pouco afastada, nunca pertencendo totalmente à vida que eu havia construído para ela. Pensei em formaturas e celebrações, onde fui agradecida superficialmente, como a equipe sendo reconhecida no final de um evento de sucesso. A formatura do ensino médio de Sarah voltou à minha mente. Agora, eu havia economizado por meses para comprar um vestido especial para ela, algo que ela pudesse usar no baile de formatura. Lembro-me de estar na loja de departamentos, segurando 2 vestidos, um para ela, um para mim. Devolvi o meu e comprei 2 para ela, dizendo a mim mesma que poderia usar o mesmo vestido preto que usei em todos os eventos importantes nos últimos 5 anos. Na cerimônia de formatura, observei-a atravessar o palco, os ombros eretos, o sorriso radiante. Ela era a oradora da turma, indo para a faculdade com uma bolsa parcial que eu a ajudei a conseguir, trabalhando com ela nas inscrições todas as noites após meus turnos. O conselheiro de orientação ficou maravilhado com a redação dela sobre superar a adversidade, sobre ser criada por uma mãe solteira que sacrificou tudo por sua educação. Quando ela fez seu discurso, agradeceu a seus professores, seus amigos, seu namorado. Ela me mencionou apenas de passagem, como alguém que apoiou sua educação. Sentei-me no auditório, usando meu vestido preto surrado, e senti a dor familiar de ser reconhecida, mas não verdadeiramente vista. Eu disse a mim mesma que não importava. Disse a mim mesma que o sucesso dela era o meu sucesso, que a felicidade dela valia mais do que o reconhecimento. Mas sentada naquele auditório, cercada por outros pais orgulhosos que se abraçavam, choravam e comemoravam, senti-me profundamente sozinha. As outras mães pareciam se conhecer, conectadas por meio de reuniões da Associação de Pais e Mestres e eventos escolares, aos quais eu nunca pude comparecer, porque estava trabalhando. Elas usavam roupas que eu reconhecia das boutiques onde limpava, dirigiam carros que eu havia lavado em calçadas ricas, carregavam bolsas que custavam mais do que meu aluguel mensal. A faculdade foram 4 anos de telefonemas que sempre começavam com mãe, eu preciso dinheiro para livros, dinheiro para roupas, dinheiro para viagens de férias de primavera com amigos cujos pais podiam pagar tais luxos. Aceitei trabalhos de limpeza extras, trabalhei em feriados, vendi as poucas joias que possuía. Lembro-me de trabalhar no dia de Natal, um ano, limpando a casa de uma família que estava esquiando no Colorado, para poder enviar dinheiro a Sarah para seus livros didáticos. Eu disse a mim mesma que isso era temporário, que assim que ela se formasse e encontrasse um bom emprego, as coisas seriam diferentes. Mas mesmo depois de se formar, mesmo depois de encontrar trabalho em uma prestigiosa empresa de marketing, os pedidos continuaram. Dinheiro para o depósito de segurança de um apartamento melhor, dinheiro para o conserto de um carro, dinheiro para o vestido de dama de honra do casamento
de sua melhor amiga. Ela nunca perguntou sobre minha vida, meus sonhos, minhas lutas. Nossas conversas eram transações, não relacionamentos. Eu era o banco da mamãe sempre aberto, sempre disponível, nunca esperado que precisasse de algo em troca. Mas foi o envelope que minha mãe me deu que continha a chave para tudo. Eu o guardei todos esses anos, escondido em minha caixa de joias, nunca entendendo bem por que ela insistiu que eu o levasse. Foi só quando Sarah completou 18 anos, que finalmente o abri, encontrando uma carta com a caligrafia do meu pai, e um documento legal que eu não entendia completamente na época. A carta estava escrita em papel timbrado da igreja dele, na caligrafia cuidadosa que ele sempre usava para documentos importantes. Sua caligrafia era trêmula, envelhecida, mas as palavras eram claras e poderosas. Minha querida filha, começava a carta, quando você ler isto, eu já terei partido, e rezo para que você perdoe o orgulho de um velho. Eu falhei com você quando você mais precisou de mim, e vivi com essa vergonha, todos os dias, desde então. Mas quero que você saiba que nunca deixei de te amar, e nunca deixei de acreditar em sua força. Eu a observei de longe, por meio de amigos e vizinhos, que me mantiveram informado de sua vida. Eu sei sobre os empregos que você trabalha, os sacrifícios que você faz, a mulher que você se tornou. Eu sei sobre minha neta, sobre a linda criança que você está criando com tanta graça e determinação. Tenho orgulho de vocês duas, mais do que jamais tive coragem de dizer. Eu estava errado em te expulsar. Estava errado em escolher minha reputação, em vez da necessidade de amor e apoio da minha filha. Estava errado em deixar meu orgulho me cegar para sua coragem, sua força, sua incrível capacidade de amar. Você tinha 17 anos e estava assustada. E em vez de te proteger, eu te abandonei. Levarei essa vergonha para o túmulo. Mas quero que você saiba que eu te vejo agora. Vejo a mulher que você se tornou, a mãe que você é, a dignidade silenciosa com a qual você construiu uma vida do nada. Você é tudo o que eu te criei para ser. E muito mais. Você é forte, amorosa, altruísta e linda. Você é minha filha, e tenho orgulho de ser seu pai. Em anexo, está um adendo ao meu testamento, preparado em segredo e conhecido apenas pelo meu advogado. Caso você seja publicamente humilhada ou desrespeitada por seus descendentes, tratada como menos do que a mulher notável que você é, esta herança será imediatamente redirecionada. O dinheiro que deixei para eles irá para você, ou para quem você escolher honrar com ele. Eu não pude te proteger então, mas talvez eu possa te proteger agora. Você nunca foi a desgraça, minha querida. Você sempre foi a luz. Eu havia consultado seu advogado anos depois, descobrindo que meu pai havia deixado uma herança substancial, dinheiro que estava em um fundo fiduciário, esperando. O adendo era legalmente vinculativo e inabalável. Tudo o que exigia era prova de humilhação pública por parte de seus descendentes. De pé diante daquele espelho do banheiro, percebi que finalmente tinha essa prova. Se você ainda está aqui, por favor, curta este vídeo e se inscreva. É assim que mais pessoas ouvirão histórias como a minha. As semanas seguintes ao casamento foram uma aula de manipulação, que eu finalmente tive clareza suficiente para ver. Sarah ligou 3 dias depois de voltar da lua de mel, não para me agradecer pela bela cerimônia, mas para perguntar se eu poderia ajudar com as despesas da lua de mel. Eles haviam ultrapassado o orçamento, ela explicou, e as contas do cartão de crédito eram esmagadoras. Significaria muito para nós, mãe, disse ela, com a voz assumindo aquele tom suplicante que eu me lembrava de sua infância. Esta é a nossa viagem única na vida. E você sabe o quanto Michael trabalha duro. Ele merece isso. Michael, seu novo marido, era um homem perfeitamente agradável, que cresceu, com todas as vantagens que eu nunca pude oferecer. Seus pais pagaram por sua educação, seu carro, a entrada do primeiro apartamento deles. Ele nunca havia trabalhado em um emprego de serviço, nunca se preocupou com o aluguel, nunca escolheu entre mantimentos e eletricidade. Ele era gentil o suficiente comigo, mas da maneira como as pessoas são gentis com os trabalhadores de serviços, educado, distante, um pouco condescendente. Na recepção do casamento, eu o ouvi conversando com seus amigos da faculdade sobre sua nova situação de sogra. Ele me descreveu como doce, mas simples,
alguém que se esforça, mas não entende muito bem como o mundo funciona. Ele riu do meu trabalho de limpeza de casas, fazendo piadas sobre como eu, provavelmente, sabia mais sobre a sujeira de outras pessoas do que sobre a vida de minha própria filha, quando recusei gentilmente financiar a lua de mel deles, explicando que já havia esticado meu orçamento ao limite para o casamento. O tom de Sarah mudou instantaneamente. Não acredito que você está sendo tão egoísta, disse ela, com a voz afiada de decepção. Depois de tudo o que passamos, depois de tudo o que conquistei, você não pode nos ajudar a começar nosso casamento direito? Tudo o que ela conquistou, como se eu tivesse sido apenas uma espectadora de seu sucesso, em vez da mulher que sacrificou seus próprios sonhos para tornar essas conquistas possíveis. Eu trabalhei em 3 empregos para pagar sua faculdade. Eu disse em voz baixa. Vendi a aliança de casamento da minha mãe para comprar seu vestido de formatura. Eu te dei tudo o que eu tinha, e agora você está contando pontos. Ela retrucou. Eu nunca pedi para você fazer essas coisas. Você escolheu me ter. Você escolheu me criar sozinha. Não me faça sentir culpada pelas escolhas que você fez. As palavras me atingiram como um golpe físico. Eu havia escolhido tê-la, sim, mas eu também havia escolhido amá-la, me sacrificar por ela, construir toda a minha vida em torno de sua felicidade. E agora ela estava me dizendo que nada disso importava, que tudo havia sido minha escolha e, portanto, meu fardo, sozinha. Então vieram as sugestões de que eu deveria vender minha pequena casa, aquela que finalmente consegui comprar quando Sarah estava na faculdade, e me mudar para um apartamento menor. A casa era modesta, um bangalô de 2 quartos em um bairro de classe trabalhadora, mas era minha. Eu mesma havia pintado todos os cômodos, plantado o jardim com minhas próprias mãos, consertado a torneira que vazava e as tábuas do assoalho que rangiam por tentativa e erro e tutoriais do YouTube. É apenas prático, mãe, disse ela durante uma de nossas conversas telefônicas, cada vez mais tensas. Você não precisa de todo esse espaço, e o dinheiro poderia ser útil para coisas de família. Coisas de família. Como se eu não estivesse contribuindo para as coisas da família por toda a minha vida adulta. Seu novo marido começou a fazer comentários sobre meu estilo de vida simples, sugerindo que eu poderia ficar mais confortável em uma comunidade de idosos. Eles falavam de mim na terceira pessoa mesmo quando eu estava sentada bem ali, discutindo minhas finanças e meu futuro, como se eu fosse um problema a ser resolvido, em vez de uma pessoa a ser respeitada. A casa da Eleanor é realmente muito para ela manter, dizia Michael a Sarah, enquanto eu estava sentada à mesa de jantar deles, comendo a refeição que eu havia cozinhado e trazido. Esses lugares antigos precisam de reparos constantes. Ela ficaria muito melhor em um daqueles belos apartamentos para idosos. Eu havia trazido o jantar porque Sarah mencionou que estava muito cansada para cozinhar depois do trabalho, e eu queria ajudar. Eu parei no supermercado depois de limpar a casa da senhora Peterson. Comprei ingredientes para a refeição favorita de Sarah e passei 2 horas cozinhando na cozinha deles, enquanto eles assistiam televisão. Quando nos sentamos para comer, nenhum deles me agradeceu pela refeição ou perguntou sobre o meu dia. Comecei a entender que eu nunca havia sido a mãe de Sarah em sua mente. Eu era sua provedora, sua rede de segurança, sua solução para os problemas, mas eu nunca fui sua igual, nunca fui alguém digno de respeito ou consideração genuínos. A revelação deveria ter me destruído, mas em vez disso, me libertou. Comecei aos poucos, parei de atender todos os telefonemas imediatamente. Comecei a fazer planos sem consultar Sarah primeiro. Matriculei-me em uma aula de cerâmica que queria fazer há anos, algo que sempre descartei como muito frívolo, muito caro, muito egoísta. A argila parecia maravilhosa entre meus dedos terrosa e cheia de possibilidades. O ateliê de cerâmica ficava em um antigo armazém, convertido em espaços para artistas, cheio de luz natural e os sons silenciosos da criatividade. Minha instrutora, Maria, era uma mulher da minha idade que começou a fazer cerâmica após o divórcio, transformando sua dor em algo bonito e útil. Os outros alunos eram uma mistura de idades
e origens. Mas todos compartilhávamos algo: o desejo de criar, de nos expressarmos por meio de nossas mãos. Não pense tanto, dizia Maria, observando-me trabalhar. Deixe a argila lhe dizer o que ela quer ser. Descobri que tinha talento para isso. Minhas peças eram simples, mas elegantes, funcionais, mas bonitas. Maria me incentivou a experimentar esmaltes, a tentar técnicas diferentes, a confiar em meus instintos. Pela primeira vez em décadas, eu estava fazendo algo puramente para mim. Algo que me trazia alegria, sem qualquer expectativa de sacrifício ou serviço. A primeira peça que concluí foi uma tigela pequena, esmaltada em azul profundo, com manchas de ouro. Era imperfeita, ligeiramente torta, mas eu a havia feito com minhas próprias mãos, moldado-a de acordo com minha própria visão. Quando a ergui para a luz, senti algo que não experimentava há anos: orgulho de minha própria realização. As ligações de serotonina eram-se mais frequentes, mais falava-se de um segundo casamento, uma recepção de verdade, para a família estendida, que não pôde comparecer ao primeiro. Havia dicas sobre uma entrada para uma casa, sobre começar uma família, sobre todas as maneiras pelas quais eu poderia continuar sendo útil. Mãe, você sabe como é caro começar uma família hoje em dia, disse ela durante uma ligação particularmente manipuladora. E os pais de Micael já fizeram tanto por nós. Seria embaraçoso se o meu lado da família não pudesse contribuir igualmente. O meu lado da família, como se eu não fosse uma família de um, como se minhas contribuições já não tivessem excedido qualquer coisa que os pais de Micael tivessem fornecido. Os pais de Micael eram pessoas adoráveis, que receberam Sara calorosamente em sua família. Eles pagaram pelo jantar de ensaio, contribuíram para o fundo da lua de mel e deram ao casal um generoso presente em dinheiro. Mas eles também deixaram claro que esperavam que o meu lado contribuísse igualmente, apesar da óbvia disparidade em nossas situações financeiras. Não é pelo dinheiro, a mãe de Micael me disse na recepção do casamento. Sua pulseira de diamantes, brilhando à luz. É para mostrar que ambas as famílias estão investidas no casamento. Mas era sobre o dinheiro, é claro. Sempre era sobre o dinheiro. Mas eu estava farta de ser útil. Estava pronta para ser inteira. Comecei a notar coisas que ignorei por anos. A maneira como Sara me apresentava a seus amigos como minha mãe, sem orgulho na voz, sem calor nos olhos. A maneira como ela perguntava sobre minha saúde, apenas como um prefácio para pedir dinheiro. A maneira como ela nunca, em todos os seus anos de adulta, perguntou sobre meus sonhos, minhas esperanças, meus desejos para minha própria vida. Lembrei-me da última vez que visitei o apartamento dela, antes do casamento. Ela estava me mostrando sua lista de presentes de casamento, apontando os itens caros que esperava receber. Eu mencionei casualmente que estava pensando em fazer uma aula de cerâmica. Que legal, mãe, disse ela, sem tirar os olhos do laptop. Mas você não acha que deveria estar economizando dinheiro agora? O casamento vai ser caro. Até mesmo o meu menor desejo de autoaperfeiçoamento era visto como uma ameaça à sua segurança financeira. O escritório do advogado cheirava a couro e livros velhos, exatamente como eu me lembrava de anos antes. O Sr. Morrison, agora em seus 70 anos, sorriu calorosamente quando entrei. Mantivemos contato esporadicamente ao longo dos anos, mas ele sabia por que eu estava ali. Você tem certeza sobre isso, Eleanor? Ele perguntou gentilmente, os documentos legais espalhados sobre sua mesa de mogno. Esta é uma decisão significativa. Uma vez que o adendo for promulgado, não poderá ser revertido. Pensei no casamento de Sara, no riso desdenhoso, em anos, sendo tratada como uma empregada contratada, em vez da mulher que sacrificou tudo pelo sucesso de sua filha. Pensei na carta do meu pai, no amor e na proteção que ele tentou oferecer ao longo dos anos. Tenho certeza, eu disse. O Sr. Morrison assentiu lentamente. Seu pai era um homem complicado, disse ele, mas ele te amava profundamente. Ele se arrependeu de suas ações todos os dias depois que você partiu. Ele me pediu para preparar este adendo, porque sabia que filhos que recebem tudo, às vezes se esquecem de valorizar aquele que deu. Ele pegou um arquivo grosso,
amarelado pelo tempo. Ele vinha me ver todos os anos no seu aniversário, disse ele. Ele perguntava sobre você, sobre Sarah, sobre como você estava. Ele tinha amigos que o mantinham informado, pessoas da igreja que mantiveram contato com você ao longo dos anos. Ele tinha orgulho de você, Eleanor. Orgulho da mulher que você se tornou, da mãe que você era. A herança era substancial, mais do que eu jamais imaginei. Meu pai tivera um sucesso discreto, investindo com sabedoria e vivendo modestamente. Ele possuía várias propriedades, fizera investimentos astutos no mercado de ações, vivera com cuidado e economizara diligentemente. O dinheiro cresceu ao longo das décadas, acumulando juros e dividendos. Mas mais do que a liberdade financeira, era o reconhecimento que importava. Alguém tinha visto o meu valor, antecipado a minha dor, me amado o suficiente para me proteger até mesmo do túmulo. Decidi criar um fundo de bolsas de estudo para jovens mães solteiras, que tentam terminar seus estudos. Usei o nome do meu pai para a fundação, querendo honrar o homem que me falhou uma vez, mas que passou anos tentando se redimir. A primeira beneficiária foi uma garota de 19 anos, chamada Maria. Sim, o mesmo nome da minha professora de cerâmica, menos que me lembrava de mim mesma, naquela idade, assustada, determinada e completamente sozinha. Encontrei-me com Maria em uma cafeteria perto da faculdade comunitária, onde ela estava estudando enfermagem. Ela era magra, com aparência cansada, com o tipo de exaustão que vem de trabalhar em vários empregos, enquanto tenta estudar. Seu bebê, um menino de 6 meses chamado David, dormia em uma cadeirinha ao lado de nossa mesa. Não entendo por que você está me ajudando, disse ela, com lágrimas nos olhos enquanto eu explicava a bolsa de estudos. Você nem me conhece. Eu sei o suficiente, eu disse, estendendo a mão sobre a mesa para tocar a dela. Sei que você está trabalhando mais do que qualquer um deveria. Sei que você está sacrificando sono, refeições e sonhos para dar uma vida melhor ao seu filho. Sei que você é mais forte do que imagina. Ela começou a chorar. Então, e eu lhe entreguei lenços de papel da minha bolsa, menos da mesma forma que eu confortava Sarah quando ela era pequena. Da mesma forma que minha mãe me confortou, durante minhas próprias lágrimas, Sarah soube da herança pelo escritório do advogado, como eu havia solicitado. A ligação veio em uma manhã de terça-feira, enquanto eu trabalhava em um vaso em minha aula de cerâmica. Deixei ir para a caixa postal, minhas mãos cobertas de argila, meu coração surpreendentemente calmo. Mãe, precisamos conversar. Sua voz estava tensa de pânico. Houve algum engano com o testamento do vovô. O advogado diz, ele diz que você herdou tudo, mas isso é impossível. Ele mal falava com você. Terminei meu vaso, antes de ligar de volta para ela. Era uma peça simples, mas bonita, menos um esmalte azul profundo, que me lembrava o oceano que eu sempre quis visitar. Quando liguei de volta, minha voz estava firme, calma, mas inconfundivelmente final. Não é um engano, Sarah. E ele falou comigo da única maneira que importava menos, por meio do amor e da proteção. Algo que eu pensei que tinha te ensinado. O silêncio se estendeu entre nós, preenchido por anos de verdades não ditas. Eu não entendo, ela sussurrou. Eu sei que você não entende. E essa é a parte mais triste de tudo. Desliguei o telefone e voltei para minha argila. Minhas mãos firmes, meu coração finalmente em paz. Os meses que se seguiram foram os mais pacíficos da minha vida adulta. Viajei para lugares que eu só havia sonhado. Itália, onde fiz uma aula de culinária e aprendi a fazer macarrão do zero. Irlanda, onde tracei as raízes da minha família e fiquei no cemitério, onde minha bisavó foi enterrada. O oceano, finalmente, onde assisti ao nascer do sol sobre o Atlântico e senti o spray de sal em meu rosto. Fiz aulas de culinária, aprendendo a fazer pratos que nunca tive tempo de tentar quando estava trabalhando em vários empregos. Fui voluntária no abrigo de mulheres local, onde conheci outras mulheres com histórias como a minha, menos mulheres, que deram tudo e foram recompensadas com indiferença ou abuso. Descobri que tinha talento para orientar, para ver potencial em pessoas que foram dispensadas
ou ignoradas. Sarah e eu mantivemos uma distância cuidadosa. Ela ligava ocasionalmente, sempre com uma corrente subjacente de ressentimento e confusão. Ela não conseguia entender como a mulher que ela havia dispensado, como apenas a empregada, poderia ter herdado uma fortuna, poderia ter escolhido dar-lhe a estranhos, em vez da família. Mas eu não estava mais interessada em me explicar para alguém que nunca se preocupou em me ver de verdade. No meu 53º aniversário, recebi um cartão da primeira bolsista. Ela havia concluído o curso de enfermagem e estava trabalhando em um hospital infantil. Dentro, ela havia escrito: "Obrigada por acreditar em mulheres como nós. Seu pai ficaria orgulhoso." Chorei então, pela primeira vez, em meses. Não de tristeza, mas do alívio avassalador de ser verdadeiramente conhecida, verdadeiramente valorizada, verdadeiramente vista. Agora me diga nos comentários: você já foi discretamente subestimado e encontrou sua força no silêncio? Guardo a carta do meu pai em uma moldura agora, ao lado de uma foto minha, na roda de oleiro. Na foto, estou rindo, com o cabelo preso para trás, as mãos cobertas de argila. Pareço alguém que encontrou seu propósito, alguém que aprendeu que o amor não é sobre sacrifício, é sobre reconhecimento, respeito e a coragem de exigir ambos. O Fundo de Bolsas de Estudo já ajudou 12 jovens mães. Recebo notícias de cada uma delas, fotos de suas formaturas do SUS Filhus, de suas novas vidas. Elas me chamam de anjo da guarda, mas eu sei a verdade. Elas me salvaram tanto quanto eu as salvei. Elas me lembraram que o amor verdadeiro, é sobre ver o potencial e cultivá-lo, sobre acreditar no valor de alguém, mesmo quando essa pessoa não consegue vê-lo. Às vezes me pergunto se Sarah algum dia entenderá o que perdeu na Oldenhero. Embora tenha sido substancial, menos mais o relacionamento que ela poderia ter tido com uma mãe que teria movido montanhas por ela, que moveu montanhas por ela, que só queria ser vista e valorizada em troca. Mas aprendi que não se pode forçar alguém a ver o seu valor. Voca sou, pode vê-lo, voca mesmo, protegê-lo ferozmente e compartilhá-lo com aqueles que reconhecem seu valor. Estou construindo uma nova vida agora, uma peça de cerâmica de cada vez, uma mulher ajudada de cada vez, um momento de alegria de cada vez. Não sou mais definida pelo que desisti, mas pelo que escolhi manter menos minha dignidade, minha força, minha capacidade de amar. Às vezes, a resposta mais poderosa ao desrespeito não é o confronto, é a dignidade silenciosa de ir embora e construir algo bonito das cinzas do que você achava que merecia. Meu pai entendia isso. Ele sabia que o amor verdadeiro não é sobre dar tudo, é sobre reconhecer seu próprio valor e protegê-lo, mesmo quando as pessoas mais próximas de você não conseguem vê-lo. Não sou mais apenas a empregada que pagou por tudo. Sou uma mulher que aprendeu a se pagar primeiro, em respeito, em amor, no reconhecimento de que sempre foi digna de mais do que se permitiu aceitar. E essa, talvez, seja a herança mais valiosa de todas.